Olá, boa noite. Terça-feira, 9 de junho de 2026, o Povo News segunda edição está no ar, com muita informação, muita análise e muita opinião. Estamos ao vivo agora pela TV O Povo, canal 48.1, na região metropolitana de Fortaleza, também na TV Sinal, canal 14 para Aracati e região, canal 11 para Cascavel e região pela Extremo Oriental TV também da Paraíba, canal 213 na Parabólica Digital. E claro, estamos ao vivo também pela UERN TV no Rio Grande do Norte, canal 23.1 na TCM. E é claro que pelas redes sociais, você em todo o Brasil nos acompanha também pelo TikTok, Facebook, YouTube e Instagram. E é sempre muito bom e muito importante para a gente contar com a sua audiência. Então vai chegando aqui na live, deixando o seu like, importantíssimo para a gente já iniciar aqui essa nossa próxima hora juntos. E além do like, é importante também o seu voto na enquete e o seu comentário aqui com a gente no chat. Vamos juntos, então, a uma hora de muita informação para você que está ligadinho com a gente. E a gente abre essa segunda edição do Povo News com informações diretamente da apuração no Peru. Você segue acompanhando essa apuração voto a voto, acirradíssima na tela. A gente acompanha essas atualizações. Vamos aqui ao telão comigo. Eu vou trazer algumas informações importantes sobre como é que está a situação por lá. No Peru, disputa voto a voto, porque o resultado da eleição no Peru pode levar dias. Aqui, então, informação do portal UOL, para a gente entender. A apuração do segundo turno no Peru segue voto a voto, com uma ligeira vantagem do esquerdista Roberto Sanches sobre a direitista Keiko Fujimori. E a proclamação do resultado pode demorar, sim, alguns dias. Roberto Sanches aparece à frente nessa contagem parcial, mas com uma diferença mínima. Ele tem ali cerca de 50,1% contra 49,9% de Keiko Fujimori em uma das atualizações, em um cenário descrito como indefinido. Mais de 95% das urnas já estão apuradas, acho que quase 96, se eu não me engano, e é um resultado que vem sendo computado ali, voto a voto, como a gente vem trazendo aqui, tá? Esse resultado pode atrasar até, eu falei, alguns dias, mas pode ser que esse resultado demore um pouco mais até do que isso, para a gente conhecer quem será o novo presidente do Peru. Aqui também outras informações para a gente entender como é que está a disputa presidencial no Peru em cada região do país. Isso aqui também é importante para a gente entender o cenário, o contexto de forma geral. Aqui a matéria do portal G1, aqui a candidata que representa a direita, Keiko Fujimori, e aqui o candidato Roberto Sanches, à esquerda, tá? Bom, vamos então acompanhar essa questão das regiões, os países, né? Enfim, os estados, como é que cada um está se comportando em relação a essa votação, essa disputa entre Keiko e Sanches em cada região do Peru, tá? Números atualizados, a produção já reforçou aqui comigo. Então, em algumas regiões a gente pode observar uma preponderância de Roberto Sanches. É o caso da região do Amazonas, aqui também Cajamarca. São regiões que a gente está observando um maior percentual do Sanches. Essa diferença realmente se sobrepõe. Aqui também Pasco. E nas demais regiões, inclusive agora também vou trazer aquelas em que a Keiko se sobrepõe, né? A gente tem aqui Tumbes com 64,3% em relação a 35,5%. Então já é uma região que tem essa presença da Keiko Fujimori dos votos de forma mais pesada por lá. E aqui algumas outras regiões onde a diferença é um pouco diferente, mas ainda assim a Keiko se sobrepõe, que é o caso de Piura, com 57% para Keiko Fujimori e 43% para Roberto Sanches. E se você que está acompanhando essa live está querendo entender esse cenário melhor, por que essa eleição no Peru ela é tão importante para o futuro do país e até de todo o continente, né, da América do Sul, enfim, tudo isso a gente vai acompanhar daqui a pouco uma entrevista com um analista internacional que vai nos explicar a importância dessa eleição no Peru e por que esses candidatos eles estão com essa disputa tão acirrada. A gente tem também a matéria aqui do portal Globo,
para a gente entender esse 0,1% de vantagem. Entenda, então, como votos rurais e do exterior podem definir a vitória para Keiko ou Sanches no Peru, tá? Vamos entender o que é que pode, de fato, definir essa eleição por lá. Com cerca de 96% das urnas apuradas, a disputa pela presidência do Peru segue completamente em aberto. O candidato de esquerda, Roberto Sanches, lidera com 50,0,7%. Eu acho que é isso mesmo, né, produção? 50,0,7%. 50,1% dos votos válidos, uma diferença realmente muito ínfima, inferior, inclusive, a 27 mil votos em comparação à candidata da direita, Keiko Fujimori, que tem 49,9%. Essa margem bastante estreita, que mesmo parcelas minoritárias do eleitorado podem definir a vitória. Com a contagem em andamento, Sanches espera ampliar essa maioria com os votos das zonas rurais, onde, historicamente, a esquerda peruana tem mais penetração, enquanto Keiko conta com os votos do exterior para reverter essa vantagem. Então, cada um deles tem sua carta na manga e é a partir daí, que eles esperam a virada, né? A tão sonhada virada que está bastante acirrada no Peru. E como eu disse sobre esse assunto, para a gente entender melhor o cenário, a importância, as principais questões dentro dessa eleição, a gente conversa agora com o analista internacional, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Rodrigo Zagnini. Muito boa noite, Rodrigo. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite nessa terça-feira. Bom, Rodrigo, Peru já enfrenta aí uma longa sequência de crises políticas, também de trocas de presidentes aí nos últimos anos. E aí eu te pergunto, já para iniciar nossa conversa, o que é que uma eleição tão acirrada como essa, como que essa eleição acirrada pode até aprofundar essa instabilidade, né? Porque, na verdade, tudo vai acontecer também depois do resultado, né? Então, o que é que essa disputada eleição tem a nos contar sobre isso também? Boa noite, saudações a todos que nos assistem. Pois bem, essas eleições, elas ocorrem num contexto de crise e instabilidade política e de notável crise de legitimidade das instituições do Estado peruano e que agora se expressam nas urnas. Nós tivemos, na última década, 9 presidentes no espaço de uma década, sendo 4 ex-presidentes atualmente presos. Entre esses 9 presidentes, nós temos desde líderes destituídos, aqueles que renunciaram e não poucos escândalos de corrupção ligados a esta sucessão de praticamente um presidente por ano. Para que você tenha a ideia do grau de crise de legitimidade que eu há pouco mencionei, em pesquisas de opinião, quase metade dos cidadãos peruanos acredita que o presidente, seja ele quem for, que resultar eleito desse processo de apuração, não chegará ao término do seu mandato de 5 anos. Tem se mostrado raros os casos em que um presidente termina o seu mandato presidencial na realidade peruana. E, sobretudo, em razão de elementos conjunturais que nós podemos aqui apresentar. A começar por um Congresso absolutamente fragmentado e envolto também em denúncias de corrupção e altos índices de criminalidade que acometem a realidade peruana já desde certo tempo. É nesse contexto que ambos os candidatos, cindidos conforme demonstrado pelo processo de apuração, concorrem nessa etapa final, muito mais lenta, porque envolve a apuração de regiões interioranas do Estado peruano e onde, tradicionalmente, as esquerdas políticas têm prevalência. O candidato Roberto Sanches, né, que representa aqui a esquerda política e é herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, que está preso, inclusive, nesse momento, computa uma pequeníssima vantagem em frente à sua opositora. Ele tem 50% dos votos e
levou a cabo uma campanha muito centrada em argumentos de proposta de reforma econômica, tentando não afugentar investidores e acalmar o mercado com o escopo de cooptar, nesse sentido, aquele eleitorado mais centrista no espectro político. Por sua vez, a Keiko Fujimori, que representa uma candidatura que, notadamente de direita, é herdeira política do pai, né, o ex-presidente Alberto Fujimori, preso também, apenado com 25 anos de reclusão, não só por crimes de corrupção, mas também crimes contra a humanidade. Ele que foi solto no ano de 2023, faleceu pouco tempo depois, foi reiteradas vezes invocado na campanha de sua filha, que ao assumir o discurso de linha mais dura no combate à criminalidade, curiosamente usa como exemplo, como referência, o pai, que eu repito, esteve preso, condenado a 1/4 de século por crimes de corrupção. Ela tem, até esse momento, 49,9% dos votos computados, portanto, uma pequeníssima desvantagem que, como dito aqui, não chega a 27 mil votos, ou seja, quase nada. A saber, quem vencer este pleito governará não apenas um país dividido, mas em profunda crise social refletida nas urnas e, conforme eu disse e repito, uma mais grave ainda crise de legitimidade política, porque pouco espera o povo peruano das instituições do próprio Estado peruano. Isso pode levar a rupturas muito mais profundas, porque se trata de uma realidade com tradição em mobilizações políticas de massa. A se recordar, não é, a cultura política de uma Indo-América invocada por José Carlos Mariátegui nos 7 ensaios de interpretação sobre a realidade peruana, o aprismo de Aya de la Torre, para que se tenha noção, num quadro comparativo com a realidade brasileira, por exemplo, que lá o movimento indigenista bastante organizado, não poucas vezes ocupa as ruas, provocando mudanças institucionais de forma ruptural. Então, é de se esperar que os próximos anos sejam, da parte do candidato eleito, de contenção da crise social e de restabelecimento da legitimidade política, porque, do contrário, o preço a ser pago pela continuidade do quadro que se apresenta é de uma eventual ruptura no futuro próximo. Perfeito, Rodrigo. Excelente. Você trouxe realmente aqui esse cenário de uma maneira muito didática e também concisa para a gente entender. É muito oportuno. E também, Rodrigo, a gente pode pensar até, já diante de todas as situações que você colocou, né, de que esse desafio de que será realmente a vida do próximo presidente, seja ele quem for, vai ser um desafio governar para uma oposição, um índice tão alto, né, de pessoas que não concordam, não votaram nele. Então, de fato, um imenso desafio. Mas a gente também pode pensar, né, Rodrigo, não sei se você já se debruçou sobre isso, na possibilidade de um dos candidatos não reconhecer o resultado, né? Nessa situação aí, quais são os instrumentos institucionais que o Peru tem para resolver aí essa disputa, se houver aí esse impasse diante dos resultados? É preciso, em primeiro lugar, reconhecer que houve poucos casos encaminhados à Justiça Eleitoral peruana de fraude. Salvo engano, 2 casos muito isolados que já estão sob apuração. Há, inclusive, um mesário, salvo engano, já preso, mas que não chega a afetar o resultado, em termos de comprometimento, que se tem apresentado até o momento. Não reconhecer o resultado das eleições por parte de candidatos que perderam o pleito não é nada muito novo na cultura política latino-americana. E o que se deve esperar, sendo este o caso, é que haja encaminhamentos de foro jurídico-político. Não acredito que
existam elementos conjunturais que informem a possibilidade de, uma vez essa retórica sendo apregoada e difundida, mobilizarem-se forças para, por exemplo, um golpe institucional, como já aconteceu na realidade peruana e não há muito tempo atrás, não é? Pelo menos não para mim, que já tenho metade de um século vivido, não é? Mas a América Latina, na sua história e cultura política, também comporta esse tipo problemático de ocorrências, né? Os golpes institucionais, né? E mais recentemente vimos que eles não estão tão afastados assim na história em termos de possibilidades. Reiteradas vezes tenta-se um golpe aqui ou acolá e muito que bem que eles tenham malogrado nessas últimas tentativas. Mas eu não acredito que isso venha a acontecer na realidade peruana, porque, repito, não há elementos conjunturais, tanto em termos objetivos, eu me refiro à realidade concreta, quanto subjetivos, me refiro aqui a como as coletividades que são partícipes desses processos compreendem a realidade, que informem possibilidades, vontade política de forças que poderiam, com algum êxito, golpear o Estado peruano. Muito bem, professor. Bom, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, primeiro agradecer a quem está acompanhando a gente e acompanhando também a sua análise, que é muito oportuna, mas o que a gente pode pensar sobre o Peru depois dessa eleição, né? Um sistema eleitoral que sairá fortalecido ou fragilizado na sua avaliação, né? Se a gente puder realmente pensar dessa forma macro, como o senhor explicou. Bom, como eu disse, quem governará o Peru, e tudo indica que será a esquerda a escolha feita pelo eleitorado peruano. Quem governará o Peru governará não apenas, repito, um país dividido, mas uma notável crise social que desemboca numa crise de legitimidade e põe sob crivo da contestação popular as próprias instituições do Estado peruano, incluindo-se aí o poder legislativo, que eu repito, não se constitui apenas como um Congresso fragmentado, mas também envolto em denúncias de corrupção, e esses são os dois grandes problemas com que se enfrentará o presidente que assumirá após esse demorado ato final do processo de apuração das eleições presidenciais no Peru. Os altos índices de criminalidade, de um lado, e a corrupção incrustada na cultura, na institucionalidade política do Estado peruano. A depender de como esses dois problemas sejam manejados pelo próximo presidente, terá ele ou não condições de terminar o seu mandato. Se terminar, será algo não só alvissareiro para toda a América Latina, não é? Porque revela um grau maior de maturidade institucional e política, não é? Mas também informa aos aventureiros de plantão que golpes não são uma possibilidade, não devem ser no espectro político de uma tão fustigada América Latina por intervenções de toda sorte. Professor Rodrigo Medina, muito obrigada pela participação aqui conosco no Povo News. Imensamente grata. E é claro que a gente vai seguir, né, com os seus apontamentos e também analisando todo esse cenário. Vamos ter alguns dias ainda, né, professor? Devemos ter esse resultado aí um pouco demorado, de fato, mas seguimos acompanhando toda essa tensão por lá e atualizando a todo tempo, né, aquele percentual que a gente mostrou aqui no início do programa, do F5, sempre para a gente acompanhar se houve uma reviravolta ou não a todo momento. Então, bastante tenso, mas a gente segue acompanhando com muita cautela. E, bom, excelente noite de terça-feira para o senhor. Até a próxima, tá? Eu lhe agradeço imensamente e continuo à disposição sempre que precisarem da minha ajuda. Muito obrigada mesmo, professor Rodrigo Medina Zaghini, ele que está sempre possível com a gente, que nosso time de analistas internacionais riquíssimo, trazendo informação, trazendo luz
para que os nossos internautas possam, claro, opinar, né, de forma mais embasada, votar na nossa enquete.